Olá! Nessa aula abordaremos sobre ferimentos, sangramentos e trauma. Ferimentos leves ou superficiais. O que a gente deve fazer? O básico. E o básico é bastante já. Lavar o ferimento com água e sabão abundantemente, principalmente porque arranhões, ficam muita sujidade nos arranhões, eles causam bastante infecção, bastante dor por não lavar corretamente e tem que ser em água abundante, água em jato, para realmente fazer essa limpeza, certo? Proteger o ferimento com gaze ou pano limpo. Casos leves como esses da foto, nem precisa normalmente de um serviço de atendimento, né? A criança se ralou, caiu, enfim, vai fazer esses cuidados em casa e vai ficar em casa, certo? Não tentar retirar farpas, vidros ou partículas que estejam grudados no ferimento. Se isso acontecer, de fato, após a lavagem abundante com água e sabão não saiu, aí sim vamos levar essa criança ou esse adulto, essa vítima, para o atendimento de emergência para que se retire corretamente e adequadamente esse corpo estranho, certo? Não colocar pastas, pomadas, óleos ou pó secante, certo? O ideal é lavar o ferimento com água e sabão e manter seco e fechado, pelo menos pelas primeiras 24 horas. Já em ferimentos extensos ou profundos, já tem uma observação diferente dos superficiais. Quando eu tenho como a gente já disse, todo sangramento deve ser contido, porque célula é vida, célula transporta nutrientes, célula transporta oxigênio. Então é muito importante que o indivíduo não perca sangue. Então todo sangramento que o indivíduo tem, a primeira conduta de primeiros socorros que a gente deve ter é estancar esse ferimento. Como? Pressionando a ferida. Vai sentir dor? Vai sentir dor. Se a própria vítima consegue fazer isso, explique para ela que ela precisa conter esse sangramento com bastante força e ela aplica essa força até o sangramento cessar, segurando até chegar ao serviço de emergência. Se ela não tem condições de fazer isso, você mesmo fará, pressionando, né, com a própria mão, um pano, enfim, protegendo sua mão também para não entrar em contato com materiais biológicos, enfim, tentando ao máximo não se contaminar, e pressiona até o estancamento desse sangue. Normalmente a gente não orienta a lavar sangramentos profundos. Por quê? Porque o próprio organismo faz um processo de coagulação. Então, quando eu lavo, eu removo o coágulo que o próprio organismo já fez para estancar o sangramento. Então, em sangramentos em cortes extensos, eu não lavo, eu apenas pressiono e envolvo com tecido e pressiono para estancar o sangramento e levar o serviço de emergência, tá? Quando tem objetos fixados no ferimento, empalados, a mesma situação, eu não devo tentar removê-lo, tá? Eu tenho que levar um serviço de emergência para fazer isso de forma correta. Usar técnicas para cessar a hemorragia é a pressão direta, como já falamos, comprimir diretamente e providenciar o transporte. Obviamente que casos leves, que não seja trauma, por exemplo, queda de altura, acidentes automobilísticos, todas as situações precisam do serviço de atendimento no local, médico no local, certo? Atendimento dos profissionais da saúde. Agora é um corte que foi só um corte na perna, não teve nenhuma outra situação de trauma, obviamente essa vítima pode ser transportada no próprio carro até uma unidade de 24 horas de emergência. Não necessariamente tem que ir o SAMU ou o Corpo de Bombeiro por conta de um corte na perna que seja unicamente isso. Como dissemos, se não tem nada mais associado, ele pode ser levado de meios próprios, inclusive para o serviço médico de saúde, tá? Então, o controle do sangramento, como já dissemos, é uma habilidade muito importante dos primeiros socorros, porque sangue é vida, sangue é nutrientes, sangue é oxigênio, tá? E o paciente pode morrer por falta de volemia quando o sangramento é muito abundante. Então, sempre quando uma pessoa sangra, se preocupe primeiramente com isso, conter essa hemorragia e estancar essa hemorragia com pressão direta na ferida, certo? Até que ela pare. Hemorragia nasal. Hemorragia nasal é comum em várias situações, tá? Mas devemos sentar a vítima, tá? Apertar os dedos contra a narina, fazendo a vítima respirar pela boca, certo? Colocar um chumaço, algodão na narina. Podemos colocar compressa de gelo, não o gelo diretamente, que obviamente queima a pele, o gelo num saquinho ou o gelo numa toalha e colocar na região frontal da testa, que isso faz vasoconstrição e realmente ajuda a diminuir o sangramento nasal, tá? Não assoar o nariz por pelo menos 1 hora após cessar o sangramento.
Então, assim, esse paciente precisa ser levado ao serviço de emergência? Depende. Às vezes é um sangramento que ela, né? Se o pai e a mãe, ou, enfim, se for uma criança ou se for um adulto, está na dúvida, começou subitamente, não sabe por que começou, não hesite em levar ao serviço de saúde, tá? Mas, eventualmente, um sangramento nasal pode ser contido em casa mesmo e, de repente, eventualmente, posteriormente, ir para um serviço de saúde para investigação do porquê, de repente, esse sangramento iniciou espontaneamente, tá? Traumas musculoesqueléticos. Então, aquilo que a gente falou, posição da vítima quanto aos traumas, nunca mexer na vítima a gente orienta, justamente porque quedas de locais elevados, atropelamentos, acidentes automobilísticos, pode ter uma suspeita de fratura de coluna. Então, normalmente a gente orienta para quem liga, né, que está prestando esse atendimento, não mexa na vítima e aguarde o serviço médico de atendimento chegar ao local para imobilizar corretamente a vítima, tá? Pode ligar 192, SAMU, ou Corpo de Bombeiros também, 193, para atendimento de traumas, tá? O médico da regulação é quem orienta e fala o que deve e o que não deve ser feito na cena com a pessoa que está fazendo essa ligação. Então, normalmente ele fala para não mexer na vítima, mas se você estiver lá para ajudar, ele vai pedir para você imobilizar, segurar a cabeça dele até o serviço de saúde chegar, tá? Para ele não se mexer, enfim, imobilizar a coluna cervical, segurando a cabeça do paciente. Trauma musculoesquelético, tá? Em questão de fraturas, por exemplo, situações como essa que a gente vê nas fotos. Colocar a vítima em posição confortável, tá? Se o paciente está de calça, cortar e expor esse ferimento, essa fratura, tá? Remover as roupas, tudo que esteja apertado, meias, enfim. Controlar a hemorragia, se é um ferimento aberto, lembrar que infelizmente vai doer, mas se está sangrando a gente precisa controlar a hemorragia e vai apertar em cima de onde está fraturado, infelizmente vai sentir dor. Mas como dissemos, sangue é vida, sangue é nutrientes, sangue é oxigênio e ele não pode perder o oxigênio, tá? Sangramento abundante pode matar o paciente, certo? Então, tão importante quanto imobilizar é conter o sangramento também. Após conter esse sangramento, tentar imobilizar da melhor forma. Como? Quem não é profissional da saúde tem até medo de pegar no membro, e deve ter mesmo, porque na verdade quem tem maior habilidade são os profissionais da saúde. Mas imobilize o membro dessa vítima da forma como encontrou, certo? Então, utilize o que você tiver à sua mão. Por exemplo, papelão é um viés muito bom para fazer esse tipo de mobilização, tá? Então, você coloca sobre a perna e imobiliza essa perna, né, para manter um maior conforto a esse paciente da forma como esse membro, como você encontrou esse membro, tá? E remover a vítima para o serviço de emergência ou solicitar que o serviço de emergência vá até você, certo? Porque há situações, por exemplo, uma situação como essa, por exemplo, plásticas de esporte, que é muito comum, fratura de membros, né? São várias as situações. Eventualmente pode acontecer de você ligar para um serviço de saúde e não ter ambulância disponível naquele momento, porque todas as ambulâncias da cidade já estão em atendimento. Isso eventualmente acontece, tá? Não só no SAMU, como no Corpo de Bombeiros. Então, você mesmo pode levar essa vítima até um serviço de saúde. Então, a melhor forma para remover essa vítima é imobilizando primeiro esse membro, porque ele vai sentir muita dor se ele deixar o membro solto, né, fraturado solto. Então, primeiro você imobiliza esse membro, ponha num carro e leve até um serviço 24 horas de saúde. Fraturas, também observar a presença de inchaço, hematomas, deformidades, vermelhidão e dor local, tá? Imobilização, como já dissemos, a gente vai usar o que a gente tem disponível no local, o que a gente tem disponível no local. Papelão, madeiras, tábuas, jornais, revista, algo que seja rígido e você consiga de fato fazer esse coxim e fazer essa imobilização desse membro, tá? Nunca fazer massagem no local, não amarrar no local da fratura, porque quando você imobiliza, você tem que amarrar, por exemplo, esse papelão na perna do paciente. Como que você vai amarrar? Não vai amarrar em cima da fratura, obviamente, você vai amarrar nas extremidades que não estão fraturadas, justamente para deixar fixo esse membro, né, e movimentar o menos possível, tá? Não tentar colocar osso nenhum no lugar, tá? Isso não é papel de pessoas que não são profissionais da saúde, isso é só os profissionais da saúde que devem fazer, tá? Imobilizar, então, da forma que você encontrou o membro da pessoa, o braço, a perna, seja qual for o membro, tá? Como que a gente vai saber se só
fraturou ou se luxou. Luxação é quando sai do lugar uma articulação da outra, né? Quando ela sai do lugar. Ou quando é só entorse ou quando é uma contusão. Não tem como saber sem um raio-x, né? O padrão ouro seria um exame de imagem. Então, o exame de imagem a gente vai ter no serviço de saúde. Então, o que eu posso pensar é que se eu não tenho nada sangrando, por exemplo, nessas fotos eu não tenho nada sangrante, nenhum corte, eu devo tratar todos como uma fratura, possivelmente, certo? Eu só vou ter certeza depois no exame de imagem. Então, eu vou fazer o quê? Mobilizar esse membro da mesma forma, como a gente falou, com alguma coisa que você tenha à sua mão, tá? Colocar compressa fria no local, eu posso? Pode. Se não tem ferimento aberto, posso colocar compressa fria enquanto chega no serviço de saúde? Pode. O que eu não posso é, numa fratura exposta, onde tem cortes, eu colocar gelo em cima além da imobilização. Não, isso não é indicado. É indicado para situações, articulações de preferência, onde não tem nenhuma solução de continuidade, ou seja, onde não tem corte, nem abertura de pele, nem nada, tá? Não fazer massagem no local e providenciar esse transporte, que também, eventualmente, sendo um trauma, por exemplo, de práticas esportivas, que é apenas no local, né? Ou no tornozelo, ou só no joelho, ou só no braço, essa vítima, de repente, pode ser removida de meios próprios, não precisa necessariamente esperar o serviço de atendimento ao local, né? Diferente quando é uma situação, como a gente já falou, queda de alturas, acidentes automobilísticos, atropelamento, necessariamente você vai ser orientado a aguardar no local com essa vítima para que um serviço de saúde remova de forma correta, né, imobilizando essa coluna, porque pode ter uma alta suspeição de fratura de coluna também. Então, nessa aula é isso. Até breve, até a próxima aula.